Eu vou explicar tudo isso nesse vídeo, fica até o fim para você entender o que foi que o predeiro falou para o Eliseu e aí me chamou a atenção, né? Fica no vídeo. Sim, mas primeiro vamos lá. Aí eu postar o vídeo ontem, chegou um comentário, né, de um canal e aí eu tive que apagar. Simplesmente eu apaguei porque não era da minha índole responder um comentário, né, daquele tipo, porque não tinha como eu responder ali ele deixou, né, o comentário dele e eu ia responder e aí a pessoa pode entender de qualquer maneira que é só escrita, né? E falando é melhor. Não vou questionar, não vou discutir, não vou falar nada, né? Simplesmente eu vi que era um dono de canal. E aí eu vou falar só um pensamento aqui para você, né? Do senhor. Quando eu era jovem, muito novo ainda, mais ou menos com 16 anos de idade, primeiro eu quero explicar, eu fui criado pelo, né, minha mãe, meu pai, meu tio e minha tia. 4 pessoas, né? Nós morávamos muito próximo e aí a gente foi criado entre 7 irmãos, né? 7 irmãos que eu digo que é entre irmãos, meus 3 irmãos e 4 primos, que a gente foi criado todos juntos. E sempre muito educado, né? Eles nos criaram, nos educou muito bem, né? E por isso, há certo tipo de coisas, né? Certo tipo de comentário, a gente prefere não responder, porque se for responder, às vezes não dá para responder na educação, tem que responder da forma que vem o comentário. E também, se for responder, mesmo com educação, é escrita, é diferente de estar falando. Quando fala, a pessoa entende melhor, né? Não vou divulgar, né? Pode ficar despreocupado, seu nome, sei quem é, mas fica tranquilo. Quando eu era novo, ainda meio jovem, né? Eu com 16 anos, 15, 16 anos, eu comecei uma criaçãozinha de ovelha, né? E tinha meu tio que criava. Ele criava, o rebanho dele era bem maior. E tinha o dono da fazenda que criava muito mais, né? Muito mais. E eu ali, todos os dias, eu ia na parte da tarde admirar o rebanho deles, né? O rebanho de meu tio. Admirar porque era bonito, as ovelhas dele eram grandes, era mais bonito. E todo dia nascia bicho. Eu ficava ali, né? Na minha inocência, admirando. E meu tio, né? Muito inteligente. Ele queria me dar um ensinamento, né? Eu recebi isso como um ensinamento, é muito jovem ainda. Aí ele chegou e falou: você está admirando o rebanho? Eu disse: estou, né? Na minha inocência eu falei: estou admirando o rebanho. Muito bonito, tá nascendo o bicho, nascendo os borreguinhos. Eu gosto de ver. Aí ele falou: e como é que tá o seu? Eu já tinha na época eu tava com umas 15 cabeças de bicho, de ovelha. E aí eu falei: rapaz, não tá muito bom não. Os cachorros pegou algumas e outras os borregos nascem, às vezes eu não tô lá, porque a maioria das vezes era meu tio que ia para poder arrancar os borreguinhos. E aí a maioria das vezes nasce e eu não tô lá. Eu não pego, não chego na hora. Aí muitas das vezes as ovelhas não davam conta de parir sozinha, tinha que ajudar. Aí ele disse: olha, ele explicou de uma forma que não ia me magoar também, né? Ele disse: olha, quando a gente vai numa estrada, num caminho, né? O caminho pode ser longo. Se você não prestar atenção nem para um lado e nem para o outro, né? Você vai chegar mais rápido, porque você não se entreteu olhando nem para um lado nem para o outro. E se você for olhar para qualquer um dos lados e você ver algo que chama sua atenção, algo bonito, você vai se empalhar ali e aí vai tomar seu tempo. Enquanto você está perdendo seu tempo lá, né, tomando seu tempo lá, admirando aquela coisa bonita, seja ela qual for que você encontrou, a sua chegada mais na frente, mais adiante, vai demorar, vai custar mais. E ele foi falando isso aí, e só através disso aí eu entendi tudo, né?
queria falar, ele queria dizer nas palavras deles que eu estava esquecendo do meu, né? Para admirar o dos outros. Admirava e o meu só indo abaixo. Enquanto eu estava ali, estava esquecendo do meu. E a partir daí, aprendi com o conselho dele, fui cuidar do meu. E para fim de história, meus bichos, minhas ovelhas, né? Nós chamamos bicho, minhas ovelhas, eu peguei e acabei comprando a minha primeira moto com aquelas ovelhas, né? Comprei minha primeira moto e ainda continuei com um rebanhozinho. E eu vi que ele estava certo. Só uma explicação aqui, em cima daquele comentário que veio ontem no meu canal. Mas beleza, vamos lá pro vídeo. E vamos lá para o assunto que me chamou a atenção, né? Que é o predeiro na casa. Foi brincando com o predeiro, foi perguntando ao predeiro como era que estava o andamento da obra. Ele foi explicando, falando que aquela parte, aquela etapa do reboco já estava quase concluída, né? E o Eliseu foi também já falando para ele que ia reforçar, né? Acho que ele já estava sabendo, foi afirmando ali no vídeo que ia reforçar a equipe. Não porque o predeiro não era capaz, né? É porque o predeiro, ele falou uma coisa pro Eliseu, o Eliseu brincou com ele, disse, agora tá melhor, né, trabalhando na sombra, a macieira agora tá aqui, ficou melhor, né, não tá mais no sol escaldante, né, que nem tá quente. Aí ele foi falando, ele disse, não, e também porque se vier uma chuva, não vai desperdiçar o material. Isso aí foi que me chamou a atenção, pessoal, porque profissionais tem muito, agora profissionais completo assim, né, que pensa também no, porque tem profissional que só pensa no trabalhou ali e ganhou o dele, né, e ele não, ele tá pensando, ele pensou no material, né, o material, tendo todo o cuidado com o material ali que ele tá trabalhando, né, resolveu fazer dentro de casa para poder não correr o risco de perder um saco de cimento, ou seja, né, com todo o cuidado, né. E aquilo ali eu vi a diferença naquele predeiro. O Eliseu acertou em ter colocado aquele predeiro na obra e tomara que ele continue, né, trabalhando com o Eliseu. É um ótimo profissional. Pela conversa dele, numa simples palavra, ele demonstrou ser um ótimo profissional, uma ótima pessoa também. Assim ele vai prosperar porque ele é muito cuidadoso com o que é dele e com o que é dos outros, né? Vou falar uma coisa aqui que eu escutei da boca de um patrão meu um dia. Ele disse, olha quantos funcionários tem aqui na empresa. Presta atenção direitinho de hoje por diante. Vê quanto zela das minhas coisas. E vê aqueles que não zelam também. Presta atenção os que zelam e presta atenção a casa deles e o que eles têm. E presta atenção os que não zelam das minhas coisas, o que é que eles têm. E nisso eu fui prestar atenção. Prestei atenção de um a um. E vi que ele estava certo. Ele disse, o que foi que tu reparou? O que foi que você reparou nos funcionários? Eu falei para ele, que zela do que é seu aqui dentro da empresa, eles são bem estruturados. E aqueles que não zelam, não tem nada. Aí ele falou, mas por quê? Você entende por quê? Aí eu disse, não. Ele disse, vou lhe explicar por quê. Porque quem zela do que é dos outros, zela do que é seu. E consequentemente vai crescer. E aquele que não zela do que é do outro, também não vai zelar do que é seu. E nunca vai ter nada. E eu prestei atenção naquilo que ele falou e vi que era uma pura realidade, uma pura verdade, né? Se você não zela de onde tira o pão, as consequências é cair, né? Nunca faltará emprego para um bom funcionário. E na sequência também não faltará o pão, porque tendo um emprego tem um pão de cada dia e assim conseguimos prosperar na vida, né? Pessoal, esse é o vídeo. Que Deus abençoe a todos. Talvez amanhã tenha vídeo. Já quero deixar meu beijo
para todos os meus inscritos, né? Estão sempre presentes, comentando. Gosto muito dos comentários de vocês, comenta e interage. Aí, no próximo vídeo, vou falar o nome de alguns, né? Em um vídeo eu falo o nome de alguns, em outro eu falo de outros, e assim a gente vai falando o nome de todo mundo. Quem eu falar primeiro, os outros não fiquem com raiva, mas eu vou falar o nome de todos, né? Agradecer a todos que estão comentando, estão interagindo, estão fazendo o canal funcionar, são vocês. E quem não for inscrito, que chegar nesse vídeo, se inscreve no canal. Se gostar do conteúdo, vai lá no conteúdo, dá uma revirada lá. E aí, se você gostar, você se inscreve no canal. E não esquece de deixar o seu like para que o YouTube divulgue nosso trabalho, né? Empurre aí para mais pessoas. Beijo, tchau, até a próxima.